a gente tem um convite aqui para se despir de quaisquer falsos mantos que a gente tenha recebido, qualquer falsa coroa, e assumir o manto verdadeiro desse poder, dessa sabedoria instintiva. Está na hora da gente invadir todos os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Da gente desfraldar as faixas, preparar a cura. A hora é agora. Das mulheres selvagens, se quiserem assim, uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto, que somos nós mesmas. Clarissa começa esse livro com a seguinte frase: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para que esse desejo ardente da nossa alma seja então correspondido. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e muitas vezes usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. É dessa forma poética, mítica, que a doutora Clarissa abre o seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, como se fosse um chamado, ou melhor, com um chamado para que todas as mulheres, e os homens também, porque tem muitos homens que fazem terapia comigo, que eu uso contos desse livro, entrar em contato com o seu aspecto selvagem, com a sua força natural, com a plenitude do seu ser. Então lembrem-se, essa live, esse momento que nós estamos aqui conectados, a gente está falando de um assunto que ele é extremamente urgente e necessário, mesmo trazendo histórias profundamente antigas. Esse conhecimento ele é contemporâneo. A doutora Clarissa, ela usa um termo, né, em que ela fala assim, que as histórias são bálsamos, que trazem poder e sabedoria. Ao meu ver, a primeira pergunta que eu faria para todos vocês que estão nesse momento em que estamos juntos, para começar a adentrar nesse conteúdo, ou para explorar um pouquinho mais desse conteúdo, estou disposta a descobrir as partes de mim que eu desconheço, ou talvez eu nem conheça? E provavelmente uma dessas partes minha, em algum momento, descobre que conhece? É uma pergunta meio abstrata, né? Aliás, né, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, na minha opinião, mesmo sendo um best-seller, né, é um best-seller extremamente incomum, porque ele desafia qualquer rótulo, qualquer explicação. É muito difícil colocar em palavras o que é esse livro. Ele foi lançado em 1992, então olha aí, ele já tem, né, mais de 2 décadas, e segundo a doutora Clarissa, né, que ela além de psicanalista, ela se define como uma poetisa e como uma contadora de histórias, né? Ela diz que ela ficou muitos anos gestando esse livro antes de colocá-lo no mundo, antes de publicá-lo, que, todo esse conteúdo foi vivenciado por ela,
né? E é interessante porque o livro da doutora Clarissa, que traz as histórias, que traz essa análise psicológica, né, para resgatar essa natureza feminina indomável, é temperado com doses, digamos assim, generosas de espiritualidade e sabedoria. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando dessa presença plena de você consigo mesmo. A nossa mente está lá no futuro ou está lá no passado? A totalidade do nosso ser pede a presença, e quem traz essa presença é o nosso corpo físico. Com a voz trazendo aqui, parafraseando a Clarissa, do para quê, não do porquê, que ela usa as histórias dentro do processo terapêutico. E ela diz assim, a doutora Clarissa: as histórias são bálsamos medicinais. Elas têm uma força. Não exige que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, o da mulher selvagem. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem uma importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Assim, para promover o nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. Ou seja, a doutora Clarissa, ela está dizendo que para a gente promover, em primeiro lugar, acessar o nosso relacionamento de intimidade com esse livro, a gente começa abrindo a nossa natureza instintiva, como se a gente permitisse ser parte dessa história, mesmo que a gente não compreendesse. A gente não compreende com a nossa mente. Na realidade, a doutora Clarissa, ela fala o seguinte, né? Que nós penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada, quando ela é contada, ela toca o nosso nervo auditivo que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do nosso cérebro, né? Logo ali abaixo da ponte de Farólio. Ali, nesse lugar em que biologicamente, fisiologicamente, os estudiosos, né, do nosso cérebro dizem que os impulsos auditivos são então transmitidos para cima, né, para o consciente, ou segundo dizem também, para a alma, dependendo da atitude de quem escuta.
Clarissa também ela coloca que os antigos anatomistas falavam que o nosso nervo auditivo, né, ele divide-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Olha que interessante, eu gosto muito dessa parte que a Clarissa coloca dessa forma. Então eles dizem o seguinte, que o ouvido funciona em 3 níveis diferentes. Um deles é o ouvido que escuta as conversas rotineiras da vida. Esse ouvido que a gente usa para bater papo, que a gente se comunica, que a gente está falando com todo mundo, que a gente fala com uma pessoa no WhatsApp, aí conversa com uma pessoa que chega, se comunica. O segundo seria o ouvido dedicado à aprendizagem e à arte. É o ouvido que está atento à sabedoria, a captar sabedoria de tudo. E o terceiro, ele existe para que a nossa própria alma possa ouvir as orientações e adquirir todos os conhecimentos enquanto estiver aqui na Terra. Ou seja, se relembrar. Então, quando a gente vai contar qualquer um dos contos, ou a gente vai ler qualquer um dos contos da doutora Clarissa, a gente se abre para a escuta da alma, pois é essa a missão das histórias. Como a doutora Clarissa fala, osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem veio voltando. Através dos sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. E ela volta, no caso, no trabalho da doutora Clarissa, através das histórias. Esse livro é um livro muito importante para você descobrir quem você é de verdade. Como Simone de Beauvoir já dizia, né? Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Mas que mulher que você se torna? A mulher que a nossa sociedade diz que você deve se tornar. Na realidade, para você saber quem você é de verdade, você precisa fazer a seguinte pergunta: quem você era antes de aprender o que deveria ser? Quem você era antes de aprender o que você deveria ser? É comum a gente ser valorizada pela nossa capacidade, principalmente a mulher, de fazer pelo outro. Muitas vezes a gente acaba se definindo pelo afeto, né, a relação afetiva que a gente tem com as pessoas, que a gente cria, a conexão, que eu falei bastante no webinário anterior, que a gente tem necessidade intrínseca de conexão e de ser aceito. A constelação fala muito disso também, né? E pela aprovação das pessoas, as pessoas que fazem parte, né, do nosso caminho. As histórias presentes no livro da doutora Clarissa, como a La Loba, Manauí, A Pele de Foca, não só nos ensinam a reconhecer a nossa falsa identidade, ou melhor, aquela máscara que a gente usa, às vezes por anos e anos, para ser aceita, mas que de alguma maneira está nos sufocando e que mais cedo ou mais tarde a gente tem que resolver, né? Também esses contos, esse livro, eles oferecem instruções para que a gente reconheça e cultive aquilo que nos torna única. E desse entendimento, desse aconchego, dessa unidade, né, surge um convívio diferente com a gente mesma. A gente cria um espaço íntimo em que o amor próprio se desenvolve e ele rende frutos imensos. Na realidade, o que eu vejo aqui, né, ser quem a gente é de verdade, né, que é um dos objetivos, olha, você pode ler esse livro porque ele vai te ajudar nesse aspecto. Quando as mulheres, elas reconhecem, elas honram as suas necessidades profundas, uma delas é reconhecer a sua luz e sombra, a sua vulnerabilidade, a gente toma um lugar de poder inigualável, né? A gente, na realidade, se liberta do desejo, nossa, de agradar, de ser amada,
né? E a gente, né, a gente tem medo de que se a gente não agradar, a gente vai perder o afeto, a gente, né, geralmente na nossa sociedade a gente só é aprovado se a gente faz o que o outro quer. Mas quando a gente acessa a nossa natureza instintiva, a gente descobre qual é a nossa pele, a gente cria uma relação mais íntima com aspectos do nosso ser, a gente também começa a atrair relações mais verdadeiras. Esse livro, ele nos ensina a usar o nosso instinto selvagem a nosso favor. Ou seja, é pouquíssimo falado ainda, por mais que a gente veja tantos movimentos de círculos femininos acontecendo, é pouquíssimo falado sobre instinto selvagem, sobre a natureza instintiva das mulheres, para além do instinto materno e do famoso, aspas, sexto sentido. Né? Define-se. Quando a gente pergunta para alguém, o que você acha da mulher? O que a mulher é? Né? A pessoa fala assim, a mulher ela é muito, ela é boa, ela é feminina, ela acolhe, ela nutre. E o que mais? Né? E o que mais? Né? A gente, na realidade, a gente é treinada na nossa civilização, né? Lembrando que quando a Clarissa fala de natureza instintiva, ela fala de um lugar selvagem, não que a gente tem que deixar de ser civilizado, mas que a gente tem que se conectar, porque a gente é treinado desde a infância para obedecer, para ser dócil. Muitas mulheres com essa instrução de docilidade, né, de obediência, se desconectam dos seus instintos e acabam, né, se sentindo incapazes de fazer escolhas para a sua vida, o que é melhor para ela mesma. Né? As histórias como a Vassalissa, né? Eu gosto muito da Vassalissa. Os sapatinhos vermelhos, elas nos ensinam a superar o nosso medo de perder o controle. Porque, na realidade, como a gente começa a fazer uma terapia, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente assim, nossa, essa terapia está te fazendo tão mal, você sempre dizia sim, agora não quer mais sair comigo, não quer mais fazer sexo a hora que eu quero, quer inovar, quer fazer isso ou aquilo diferente. Nossa, a terapia não está te fazendo muito bem, não. Então, a primeira sensação que a gente tem já é de rejeição. Mas, na realidade, os passos, né, o passo a passo que a doutora Clarissa dá, né, eles alimentam, eles nos ensinam a farejar o que é real para a gente, né? E a alimentar a voz da nossa intuição para desbloquear o poder que a gente perdeu. Que poder? O poder da autoconfiança, o poder da gente prestar mais atenção aos nossos instintos, mais aos nossos instintos do que às opiniões alheias. As histórias também, elas fazem com que a gente reconheça aspectos de nós mesmos em cada história que tem que ter uma baita de uma coragem para enfrentar essas partes nossas, para olhar para essas partes, porque muitas vezes a gente não aprendeu, a gente não foi ensinada a gostar, né? A gostar e sim a esconder aquela parte nossa que não agrada tanto à sociedade, né? E quando a gente se conecta com essas histórias, né? Elas nos fortalecem, né? E de alguma maneira elas destroem essa barreira que a gente tem para acessar esse lugar tão necessário para a cura. Esse livro, né, ao meu ver, ele nos faz reconhecer verdadeiramente que a cura, esse potencial de cura, ele está diretamente nas partes mais difíceis da nossa história, nos aspectos muitas vezes mais indesejáveis da nossa personalidade. E que quando nós participamos dessa leitura e a gente começa ou se inspira a contar a nossa própria história, a gente começa a se curar. E esse poder de cura, cura tudo ao nosso redor. E quando a gente muda juntas, o mundo muda junto também.
É bem interessante isso, né? A doutora Clarissa fala muito disso também na Ciranda das Mulheres Sábias, né? Que é um livro dela que eu gosto bastante também. Agora, olha que interessante, né? Se você que está aí, né, ainda não se conectou com essa história, ou não se conectou, fala, o que é essa natureza selvagem, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, quem é a loba, o que são esses tais desses ossos, que é muito estranho, né? A história começa com uma velha que procura ossos, aí ela canta para esses ossos, que ossos são esses? Ela mora no deserto, que deserto é esse? E que velha é essa que reconstitui? E como que essa loba vira uma mulher? A gente quer racionalizar tudo isso. Mas eu vou trazer dentro da psicologia e unindo a psicologia, né, a psicologia feminina, a psicologia dos arquétipos, a psicologia analítica que a gente traz aí Jung, né, os mitos, né, quais são os sintomas? Eu vou estender um pouquinho, tá? Da mulher, mas do feminino em todos os seres, que perdeu o contato com a sua natureza instintiva, que de alguma maneira teve o seu relacionamento interrompido com a força selvagem da sua psique. Na realidade, se qualquer um desses aspectos que eu falar agora, você se sentir conectado, provavelmente você perdeu parcialmente, ou você não se lembra aonde foi e como fazer para se conectar com algo que nem você sabe o que é. Mas eu vou te dizer, é a tua natureza instintiva. Então, olha só que interessante. Quais são esses sintomas? Sensações de aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, fraca, deficiente. Eu não estou falando daquela fraqueza da nossa vulnerabilidade, tá? É a impotência, sem inspiração, sem ânimo. Ânimo vem da palavra ânimos, a nossa energia de criação, de sair para fora, de realizar, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, uma raiva sem explicação, instável o tempo todo, e não é cíclico. O seu ciclo já está lá, você já acompanhou todos os ciclos do seu mês, e não é. Por que eu estou tão instável? Amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizar, incapaz, entregando a minha própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos e amizades que esgotam a tua energia, sofrendo por viver em desacordo com seus próprios ciclos, super protetora de si mesma, num lugar ruim, em que você não se permite se arriscar, em que você não se permite ousar, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a sua própria marcha ou de fixar os seus limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, na sua própria vida, não otimizar as coisas, deixar tudo parado, sabe? Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Se encaixaram aí em algum? Afastar-se do seu Deus, da sua deusa, dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver de alguma maneira exageradamente na domesticidade, tá? No intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque, claro, é óbvio, esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Então, eu controlo, eu estou no intelectual, eu vou pelo razão a só, né? Não quero, não, imagina, minha intuição, vamos lá. Recear aventurar-se, recear revelar-se, temer procurar ou encontrar alguém que te oriente, ter medo,
né? Temer, de alguma maneira, se conectar ou iniciar uma viagem em que você possa, de alguma maneira, se arriscar, né? Ter medo de não conseguir parar. Nossa, eu vou começar um relacionamento e se eu sofrer? E se eu sofrer demais? Se eu me esgotar? Se eu me exaurir? Ai, nossa, eu vou ter que me curvar diante de alguma autoridade, eu vou perder a minha energia diante de, né, desses projetos criativos, né? Enfim, encolher-se, se sentir humilhada o tempo todo, angustiada, entorpecida, ansiosa o tempo todo. E olha que interessante, um dos sintomas também, que eu gosto bastante, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer. Porque tem muitas situações na nossa vida que a gente cai num bico, né, num lugar ali que você tem que colocar a sua opinião, que você tem que se expressar, que você tem que se colocar. Você não tem que ter medo de experimentar o novo. Se está com medo, é um sintoma de que você se afastou da sua natureza instintiva. Medo de enfrentar, de exprimir a sua opinião, de colocar a sua opinião no mundo, de criticar alguma coisa num bom sentido, de fazer uma crítica construtiva para algo, de dizer para alguém que aquilo não está bom para você, né? Tem a comunicação não violenta hoje, que são passo a passo para você também recuperar essa natureza que está estrangulada, né? Porque você se sente partida quando você não se expressa. Também é um sintoma ser conciliadora demais, gentil demais e ter sentimentos o tempo todo de vingança, de querer se vingar, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ter medo de parar, ter medo de agir. E ainda que você conte repetidamente, né, até 3, você ainda não consegue começar algo. O complexo de superioridade, quando você também está naquele lugar assim, eu não vou olhar para isso porque eu não preciso mais, eu estou muito bem já hoje, também é um sintoma. E essas rupturas, né, elas trazem doenças, que são as doenças que vêm de fundo psicossomático. E, de alguma maneira, hoje, as mulheres estão ainda muito aprisionadas. E as mulheres estão numa armadilha muito grande, que é assumo a minha natureza selvática. Isso é desafiador, porque compromete a minha expressão no mundo em que eu tomo posse do meu poder pessoal. A doutora Clarissa fala assim, uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo. Ela é robusta, ela é plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território. Ela é engenhosa, ela é leal. Leal a quem? Né? Ela gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir e de criar uma vida. Criar uma vida não é só uma vida como mãe, mas são os nossos projetos, as nossas ideias. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase, ou na realidade, quando a vida das mulheres estão na sua plenitude, nós estamos ativando a natureza selvagem. Quando a gente, na realidade, está com todos esses sintomas que eu falei, alguma parte nossa se desconectou da nossa natureza selvática e é urgente aflorar essa natureza. Chegou a hora da gente trazer essa função criativa da nossa psique para fertilizar esse solo árido dentro de nós. Quando a gente tem a mulher selvagem, né? A doutora Clarice, eu acho tão lindo isso, né? Que ela fala que o arquétipo da mulher selvagem, bem como tudo que está por trás desse arquétipo, é o benfeitor de todas as pintoras, de todas as escritoras,
de todas as escultoras, de todas as bailarinas, de todas as pensadeiras, de todas as rezadeiras, de todos e todas que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar. E é essa a principal ocupação da mulher selvagem. Como toda arte, ela é visceral e não só cerebral. Ela sabe rastrear e correr. Não estou dizendo que vocês vão ter que correr peladas, nuas, ou pelados, nus, ou voltar a ser um lobo, ou voltar, né, a comer no chão. Não é nada disso. A gente tem que convocar, evocar essa natureza instintiva de sentir, de se amar profundamente, não ficar disfarçando os nossos sentimentos, de encontrar um equilíbrio entre luz e sombra. A mulher selvagem, esse arquétipo, ele traz de volta a mulher intuitiva, a mulher que é essencial, a face que é essencial para a saúde mental e espiritual da mulher, porque ela implica em delimitarmos territórios, em encontrarmos a nossa matilha, em ocupar o nosso corpo com segurança, em ter orgulho dos nossos dons, das nossas limitações, das limitações desse corpo, em falar e agir em defesa de quem a gente é, de estarmos conscientes, de estarmos alertas, cheirando o mundo, né? E a gente trazendo esses poderes que são inatos em nós mulheres e adequá-los, né, para os nossos próprios ciclos, descobrindo então ao que a gente realmente pertence, né, despertando essa dignidade de manter a nossa consciência, trazendo a nossa consciência, a nossa conexão. E a mulher selvagem, ela traz elementos de cura para tudo que a mulher precisa ser e saber. Ela tem o remédio, né? A doutora Clarissa fala isso, eu acho lindo, para todos os males. Ela carrega as histórias e os sonhos, as canções, os símbolos. Ela é tanto o veículo como o destino, né? Aproximar-se da natureza instintiva não significa a gente se destruturar ou mudar tudo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, do preto para o branco, do branco para o preto, do oeste para o leste, do leste para o oeste. Nem a gente agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as nossas socializações básicas ou nos tornarmos menos humanas. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui a integridade da nossa humanidade. Como eu falei há pouco, de nós encontrarmos a nossa essência, de ocupar o nosso corpo com segurança. As portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém são valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela também é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto quanto e mal conhece, às vezes, o que é a água e o que é esse céu, é também uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida mais sã, é uma grande porta. Então é a hora da gente voltar a essa natureza instintiva, a gente se conectar com essa mulher selvagem, com essa sabedoria mais profunda. Nesse momento, a gente precisa cantar para que a nossa carne possa voltar aos nossos ossos. A gente tem um convite aqui para se despir de quaisquer falsos mantos que a gente tenha recebido, qualquer falsa coroa, e assumir o manto verdadeiro desse poder, dessa sabedoria instintiva. Está na hora da gente invadir todos os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Da gente desfraldar as faixas, preparar a cura. A hora é agora. Das mulheres selvagens, se quiserem assim, uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto, que somos nós mesmas. Para nós, a questão é muito simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir.